Vocês já se perguntaram se a Bíblia esconde profecias que apontam para o fim do mundo? Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelos textos sagrados para entender se o fim está realmente próximo ou se estamos interpretando mal os sinais. Prepare-se para descobrir mistérios que desafiam a mente e tocarão o coração. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem buscado respostas sobre o futuro. A Bíblia, como uma das obras mais estudadas e influentes da história, é rica em passagens que muitos acreditam conter profecias sobre o destino do mundo. Uma das mais conhecidas está no livro de Apocalipse, onde o apóstolo João descreve uma visão repleta de simbolismos: trombetas soando, cavalos galopando, estrelas caindo do céu. Mas o que tudo isso significa? Será que estamos realmente à beira de um cataclismo global? Primeiro, é importante entender que o Apocalipse não é apenas sobre destruição. Pelo contrário, ele é um livro de esperança, escrito para encorajar os primeiros cristãos a permanecerem firmes em sua fé, mesmo diante da perseguição. Muitos estudiosos acreditam que as imagens dramáticas de fim dos tempos são, na verdade, uma linguagem simbólica para representar a batalha entre o bem e o mal. Uma batalha que acontece tanto no plano espiritual quanto no coração de cada pessoa. No entanto, isso não significa que a Bíblia não contenha alertas sérios. Em Mateus 24, Jesus fala sobre sinais que precederão o fim: guerras, fomes, terremotos e perseguição aos seus seguidores. Ele também menciona que muitas pessoas serão enganadas por falsos profetas e que o amor de muitos esfriará. Esses sinais, dizem alguns, já estão visíveis no mundo de hoje. Por outro lado, é crucial lembrar que Jesus também disse: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Isso nos ensina que tentar prever exatamente quando o fim acontecerá é um esforço fútil. Ao invés disso, o foco deveria estar em viver uma vida de propósito, amor e fé. Curiosamente, algumas passagens da Bíblia têm atraído a atenção de estudiosos por sua possível relação com acontecimentos modernos. Por exemplo, em Ezequiel 38 e 39, encontramos a profecia sobre uma grande batalha envolvendo uma terra chamada Gog e Magog. Muitos tentaram identificar essas terras com nações atuais, sugerindo que este conflito poderia ser um evento apocalíptico. Mas seria isso uma interpretação correta ou apenas especulação? Outro texto amplamente discutido está em Daniel 9, onde se fala sobre 70 semanas que determinariam o destino de Israel e do mundo. Essas semanas, entendidas como ciclos de anos, foram interpretadas de maneiras diversas ao longo dos séculos. Alguns acreditam que estamos vivendo nos últimos dias dessas semanas, o que marcaria o fim dos tempos. Outros argumentam que esses eventos já aconteceram no passado, durante a destruição do Templo de Jerusalém. Além dos textos bíblicos, também vemos sinais no mundo que parecem ecoar essas profecias. Desastres naturais cada vez mais frequentes, conflitos globais, avanços tecnológicos que desafiam nossos limites morais. Será que estamos vivendo um momento de transição, como muitos acreditam? Ou tudo isso é apenas parte do ciclo natural da história humana? Outra questão intrigante é: o fim do mundo deve ser interpretado literalmente ou como uma transformação espiritual? Para alguns, as profecias apocalípticas são um chamado para despertar a consciência e mudar nossos caminhos. Talvez o verdadeiro fim não seja o colapso do planeta, mas o fim de um modo de vida baseado em egoísmo e destruição. Nesse sentido, as palavras da Bíblia nos convidam a uma profunda reflexão. Como estamos cuidando uns dos outros e do mundo ao nosso redor? É impossível negar que essas questões mexem profundamente com nossas emoções. O medo do desconhecido, a esperança por um futuro melhor e a busca por sentido são elementos universais da experiência humana. Talvez seja por isso que tantas pessoas se fascinam pelas profecias bíblicas. Elas nos lembram que, independentemente do que aconteça, o importante é estar preparado. Não através de estoques de comida ou bunkers subterrâneos, mas com um coração cheio de fé, amor e generosidade. Começamos com uma das passagens mais enigmáticas do Apocalipse: os 7 selos. Cada selo aberto por Jesus no livro da Revelação traz à tona uma série de eventos catastróficos, como fome, guerra e morte.
Mas o que chama a atenção é que esses eventos não precisam ser interpretados apenas como acontecimentos literais. Muitos teólogos sugerem que eles simbolizam crises espirituais e morais que desafiam a humanidade ao longo da história. Poderia o Apocalipse estar falando não sobre um fim concreto, mas sobre ciclos de renovação e transformação? E se esses ciclos forem um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e reconhecermos o que precisa ser transformado? Outro ponto de destaque está nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Representando conquista, guerra, fome e morte, esses cavaleiros são frequentemente associados a momentos de grande sofrimento na história. No entanto, alguns estudiosos modernos argumentam que esses cavaleiros também podem simbolizar aspectos internos da condição humana. Nosso orgulho, nosso desejo de poder, nossa negligência com os mais vulneráveis. Nesse sentido, essas profecias tornam-se um espelho para refletirmos sobre o que precisa mudar dentro de nós mesmos. Poderiam esses cavaleiros estar nos desafiando a confrontar nossas sombras para alcançarmos um estado mais elevado de consciência? E não podemos deixar de mencionar as trombetas do Apocalipse. Ao todo são 7, e cada uma anuncia um evento apocalíptico, desde tempestades de fogo até a escuridão que cobre o mundo. Embora esses eventos soem aterrorizantes, alguns veem neles um simbolismo profundo. As trombetas poderiam ser alertas, chamando a humanidade à consciência e à mudança antes que seja tarde demais. Você já pensou que essas passagens talvez estejam nos pedindo para ouvir os sinais ao nosso redor e agir com mais responsabilidade? Quem sabe as trombetas não sejam apenas anúncios de destruição, mas convites para uma mudança coletiva. Um capítulo fascinante está em Lucas 21, onde Jesus fala sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas. Ele menciona que as nações ficarão em angústia, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Em tempos de mudanças climáticas e desastres naturais cada vez mais frequentes, muitos se perguntam: seria essa uma profecia sobre o aquecimento global e seus impactos? Ou seria uma alusão à necessidade de nos reconectarmos com a natureza e cuidarmos melhor do planeta? Essa passagem nos faz refletir sobre como a harmonia com a criação é essencial para garantir um futuro sustentável. Outro texto intrigante é o de Isaías 24, que descreve a terra sendo devastada por causa da desobediência e corrupção humanas. Esse capítulo, conhecido como o Apocalipse de Isaías, descreve a terra cambaleando como um embriagado, incapaz de suportar o peso das transgressões. É um lembrete poderoso de que nossas escolhas têm consequências, não apenas espirituais, mas também ecológicas e sociais. Como podemos reverter o curso antes que seja tarde? Seria essa profecia um apelo para que cada um de nós tome atitudes mais conscientes em relação ao meio ambiente e ao próximo? Um dos aspectos mais emocionantes das profecias bíblicas é que elas nem sempre falam de destruição. Muitos textos também trazem uma mensagem de restauração e esperança. Em Apocalipse 21, por exemplo, lemos sobre um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais lágrimas, morte ou sofrimento. Esse futuro glorioso é descrito como uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis e que escolhem viver com amor e justiça. Essa promessa nos lembra que, apesar das tribulações, há sempre a possibilidade de um novo começo. Vale lembrar também as palavras de Pedro em sua segunda carta. Ele afirma que o dia do Senhor virá como um ladrão, mas enfatiza que esse dia não deve ser motivo de medo, e sim de preparação. Ele nos chama a viver vidas santas e piedosas, esperando e apressando a chegada desse dia. É uma mensagem que ecoa através dos séculos. Não importa quando ou como o fim virá, mas sim como escolhemos viver enquanto ele não chega. Como estamos preparando nossas vidas para esse momento de renovação? Outro ponto que merece destaque é a profecia de Daniel sobre a Estátua dos Reinos, que simboliza diferentes eras da história humana. Seguindo essa interpretação, alguns acreditam que estamos vivendo nos últimos estágios dessa profecia, aguardando o momento em que o reino de Deus substituirá a todos os outros. Mas seria esse um evento repentino ou um processo gradual de transformação espiritual?
E qual é o papel de cada um de nós nessa transição? As profecias também nos convidam a refletir sobre nossa relação com o próximo. Em Mateus 25, Jesus fala sobre separar as ovelhas dos bodes, com base em como tratamos os famintos, os sedentos, os estrangeiros e os enfermos. Essa passagem nos lembra que a verdadeira preparação para o fim do mundo não está em decifrar códigos ocultos ou prever datas, mas em praticar a compaixão e o cuidado no dia a dia. Um dos temas mais intrigantes é a menção ao famoso anticristo. De acordo com passagens bíblicas, ele seria uma figura que traria grande engano à humanidade, apresentando-se como um líder carismático, mas com intenções obscuras. Acredita-se que ele emergirá em tempos de caos e confusão, oferecendo soluções aparentemente milagrosas. Contudo, algumas interpretações mais modernas sugerem que o anticristo pode não ser uma pessoa específica, mas sim uma representação de sistemas ou ideologias que afastam as pessoas de valores espirituais autênticos. E você, guerreiro, já parou para pensar que talvez o anticristo possa ser algo que já convivemos no dia a dia sem perceber? Outro ponto que merece atenção está nos sinais celestes mencionados em várias partes da Bíblia. Jesus, em Mateus 24, fala de terremotos, eclipses e estrelas caindo do céu. Esses sinais, muitas vezes vistos como prenúncios do fim, também podem ser interpretados como fenômenos que convidam à reflexão sobre nossa relação com o universo. Alguns cientistas religiosos sugerem que esses eventos não são apenas apocalípticos, mas também um lembrete de que somos parte de um cosmos maior, cuja harmonia é essencial para a nossa sobrevivência. Em Apocalipse 13, encontramos a enigmática marca da besta, associada ao número 666. Muitos especulam sobre o que isso significa nos dias de hoje. Alguns acreditam que se refere à dependência excessiva de tecnologias e sistemas de controle, enquanto outros veem nela uma referência simbólica a tudo o que aprisiona o espírito humano. Curiosamente, essa marca é descrita como algo que as pessoas aceitam de forma consciente. Então, talvez o verdadeiro significado dessa profecia seja um convite para analisarmos nossas escolhas diárias. Estamos vivendo de forma autêntica ou nos submetendo a valores que não condizem com nossa essência? Não podemos esquecer das duas testemunhas mencionadas no Apocalipse 11. Elas são descritas como profetas que desempenharão um papel crucial nos últimos dias, enfrentando perseguições e mostrando sinais poderosos. Algumas interpretações sugerem que essas testemunhas simbolizam a união de diferentes religiões ou povos em busca de uma verdade maior. Outros veem nelas a manifestação de valores universais, como a justiça e a compaixão, que sobreviverão a qualquer adversidade. E se essas testemunhas fossem um chamado para que cada um de nós se tornasse um porta-voz da verdade em tempos de incerteza? Outro aspecto fascinante está na descrição da Nova Jerusalém, que aparece em Apocalipse 21 como uma cidade resplandecente, onde não há mais dor nem sofrimento. Essa visão é muitas vezes interpretada como uma promessa de redenção e renovação. Mas e se a Nova Jerusalém não for apenas um lugar físico, mas também um estado de consciência? Alguns estudiosos acreditam que essa cidade representa a criação de um mundo baseado em amor, paz e harmonia. Um mundo que podemos começar a construir aqui e agora. É importante mencionar também as palavras de Jesus sobre o reino de Deus. Ele frequentemente dizia que o reino está próximo ou dentro de nós. Essa mensagem desafia a ideia de que o fim do mundo seja algo puramente externo. Talvez o verdadeiro apocalipse seja a transformação interna que cada um de nós precisa experimentar. Quando abandonamos o medo, o ódio e a divisão, criamos espaço para que o reino de Deus floresça em nossos corações. Não podemos encerrar sem abordar as profecias de Ezequiel, especialmente sobre o Vale dos Ossos Secos. Essa visão poderosa, na qual ossos mortos ganham vida, simboliza a esperança, mesmo em tempos de desolação. Alguns interpretam isso como uma mensagem de renascimento pessoal e coletivo. Mesmo diante das maiores adversidades, há sempre a possibilidade de recomeçar. Você acredita que estamos vivendo em um momento em que é necessário trazer à vida aquilo que foi perdido dentro de nós? Por fim,
É essencial lembrar que as profecias bíblicas nem sempre são previsões fixas. Muitas vezes, elas são convites para a reflexão e a mudança. Elas nos desafiam a questionar nosso papel no mundo e a tomar responsabilidade pelo futuro. Se o fim do mundo é iminente ou apenas uma metáfora para grandes transformações, a escolha de como reagimos é inteiramente nossa.